De acordo com a lei da conservação do momento linear, toda vez que a soma das forças externas, a soma vetorial das forças externas for nula, conserva o momento linear. Este é o caso nas colisões. Em qualquer colisão, quando nós comparamos o momento imediatamente antes da colisão e o momento imediatamente depois, nós podemos dizer que o momento linear se conserva, o momento linear do sistema, o momento linear total se conserva. Por quê? Porque numa colisão só atuam forças internas e não forças externas. Vamos ver dois tipos aqui de colisão. Colisão perfeitamente elástica, a primeira. Colisão perfeitamente elástica, rigorosamente, só ocorre no nível das partículas subatômicas. E, claro, com uma certa margem de erro, bem pequena, nas situações de nós termos bolas de bilhar colidindo ou bolinhas de vidro, nós podemos dizer que é perfeitamente elástica. Bom, na colisão perfeitamente elástica, ocorre conservação de energia mecânica. Aqui nós podemos dizer, então, que a energia mecânica está na forma de energia cinética. Então, energia cinética vai conservar. Vemos aqui essa representação. Temos duas esferas, dois corpos. Botei de tamanhos diferentes, até para dar uma ênfase que elas têm massas diferentes, mas não necessariamente. E tem velocidades diferentes. Coloquei a velocidade da primeira bola, da bola V1, maior que da bola V2. Então, V1 alcança V2 e elas vão, então, colidir. E quando colidem, elas vão trocar momento linear. De tal forma, como foi dito, que a colisão é perfeitamente elástica, V1, neste exemplo aqui, continua na mesma direção e sentido, V2 também, só que V1 diminuiu um pouquinho, V2 aumentou. Mas o que tem que ser observado? Em toda colisão, momento linear antes é igual ao momento linear depois. Neste caso, estamos tudo numa única direção, então posso omitir a notação vetorial. Isso significa que P1 antes mais P2 antes é igual a P1 depois mais P2 depois. E também a soma das energias cinéticas antes é igual à soma das energias cinéticas depois. Considerando essas duas relações que escrevemos, nós chegamos nas equações de como deve ser a velocidade depois para cada um dos corpos em relação às suas massas e às suas velocidades antes. Nós não vamos apresentar aqui essa equação, vocês têm no material de vocês. Agora vamos olhar para a colisão perfeitamente inelástica. Essa colisão é a que mais a gente vai fazer exercício e ela tem um interesse particular. Então, numa colisão perfeitamente inelástica, os corpos permanecem juntos após a colisão. E é o tipo de colisão que ocorre a maior perda de energia mecânica. Aqui temos um exemplo bem simples. Duas esferas de massas, a maiorzinha 2 kg, a menor 1 kg. E tem as velocidades 2 metros por segundo e a outra 1 metro por segundo. Elas colidem de forma perfeitamente inelástica, é dito, então, enunciado. Elas colidem e permanecem juntas depois. E a gente quer saber qual vai ser essa velocidade depois da colisão. Quanto ela vale? Bom, para resolver isso, nós temos que descobrir quem é o P antes. O P antes é o P1, ou sei lá, se eu chamasse P1, P2, né? É o P de uma esfera mais o P da outra esfera. Então, por exemplo, vamos fazer para isso aqui, ó, é o P dessa esfera maior, 2 kg vezes 2 metros por segundo, P de uma esfera, mais porque os dois estão na mesma direção, né? E sentido, estão no mesmo sentido, massa da outra, 1 kg, velocidade da outra, 1 metro por segundo. Então, o P antes é 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 1, 1 kg, metro por segundo. Então, o P antes é 5. Vamos acrescentar mais um significativo, fazer conta que a gente
eu escrevi aqui 2,0, 1,0, 2,0, 1,0, tá? Para trabalharmos com dois significativos. Então, o P antes é 5 quilogramas vezes metro por segundo. Mas o P antes é igual ao P depois. Isso serve para qualquer colisão. Qualquer colisão vai obedecer à lei da conservação do momento linear. Então, vamos escrever agora. Ó, P depois, eu sei que é a massa, a soma das massas, porque agora os corpos estão juntos, então é igual à soma das massas, que multiplica a velocidade depois. Então, a velocidade depois quem é? A razão entre o momento linear depois sobre a soma das massas. Momento linear depois é igual ao momento linear antes. 5 quilogramas vezes metro por segundo sobre a soma das massas, 3 quilogramas. Isso dá o valor para a velocidade depois igual a 1,7 metros por segundo. As duas bolinhas, então, depois de colidirem, vão apresentar a velocidade depois igual a 1,7 metros por segundo. Se perguntássemos qual foi a perda de energia mecânica, teríamos que calcular quem é a energia mecânica antes. É a soma das energias cinéticas antes. 1/2 de uma das massas, vou chamar M1, V1 ao quadrado, mais 1/2 da outra massa, vezes a sua velocidade ao quadrado. Fazendo isso, então, para a massa de 2 kg, nós vamos ter 2 kg dividido por 2, fica 1, vezes 2 metros por segundo, tudo isso ao quadrado. Então, fica energia cinética da primeira esfera, da maior, fica 4 joules. E para outra esfera que tem massa 1 e velocidade 1, fica meio joule. Então, a energia mecânica antes é 4,5 joules. E a energia mecânica depois é a energia cinética depois do sistema, né? As duas bolinhas estão juntas. 1/2 da massa do sistema, ou da soma das massas, vezes a velocidade depois ao quadrado. Resolvendo isso, obtemos 4,3 joules. Então, qual a variação da energia mecânica? É igual à variação da soma da energia cinética depois, que a própria energia cinética depois, estão juntos, menos a soma das energias cinéticas antes. Isso vai dar, então, energia mecânica depois, 4,3 joules, menos energia cinética antes, 4,5. Dá menos 0,16 joules, dependendo agora dos significativos com esses números, dá menos 0,2 joules. Esta é a variação da energia mecânica, ou quanto foi a perda, né? Se perdeu 0,20 ou 0,2 joules, dependendo dos significativos. Tchau!